tratado aqui agora pela fala do Paulo, as greves gerais que se iniciaram a partir do final da década de 70, elas trouxeram mudanças radicais na conjuntura social e política do país naquele momento. Então, qualquer análise que se faça daquele período histórico, ela deve necessariamente levar em consideração aquela conjuntura de absoluta efervescência social e também considerar a absoluta importância que o movimento sindical assumia naquele momento. Então, partindo dessa premissa e tendo como pressuposto de análise as alterações legislativas ocorridas no período, se nós centrarmos a nossa análise apenas e tão somente nas alterações da legislação de direito material, talvez nós sejamos levados à conclusão de que não houve efetivamente mudanças muito significativas nesse período. Nós poderíamos supor que as mudanças teriam sido pontuais, nada que afetasse as estruturas do direito do trabalho. Poderíamos até concluir que essas poucas alterações na legislação teriam sido, inclusive, favoráveis aos trabalhadores. Essa seria uma leitura que a gente poderia fazer se restringisse a essas alterações das normas de direito material. Bom, mas quais são essas alterações? O que de fato houve de novidade na legislação trabalhista nesse período? A gente já pode apontar como sendo as principais delas. A primeira foi a redução na jornada de trabalho dos bancários de 45 para 40 horas semanais. E aqui a gente já conviu que houve efetivamente uma mudança significativa. Mas outras alterações parecem não ser tão significativas assim, como por exemplo no que diz respeito ao aviso prévio. Passou-se a permitir aos trabalhadores a opção de falta por 7 dias corridos, ao invés de somente a redução de 2 horas na jornada diária de trabalho. Ainda com relação ao aviso prévio, foi estendido esse direito nas hipóteses de rescisão indireta. E com relação ao trabalho noturno da mulher, foi dada uma nova regulamentação, possibilitando que, em algumas hipóteses adicionais, esse tipo de trabalho fosse permitido. Então, quer dizer, essas foram basicamente as alterações no que diz respeito a normas de direito material. Agora, se a gente olha para esses dados, a impressão que se tem é que o governo não via na atividade legislativa um meio adequado para o desenvolvimento de uma política de Estado tendente a solucionar aqueles conflitos sociais que se apresentavam. Porque se a gente compara essas alterações legislativas e a magnitude daquela instabilidade social, parece que o governo não via nessas alterações uma ferramenta para tentar compor esses conflitos. Então, essas alterações seriam despretensiosas até. Só que essa despretensão, ela pode ser apenas aparente, porque se nós analisarmos as demais alterações legislativas ocorridas nesse período, a gente pode enxergar uma estratégia um pouco mais definida do governo. Até porque talvez ele não tivesse muitas alternativas. Se a gente for analisar o contexto histórico, as ações repressivas já não estavam causando o impacto que o governo gostaria. A intervenção nos sindicatos já não conseguia calar as lideranças sindicais. Então parece que talvez o governo não tivesse outra alternativa que não fosse usar aquela velha estratégia de se valer do aparato estatal ou da máquina burocrática para que ela servisse como uma espécie de catalisadora dos conflitos entre o capital e o trabalho. Então, nesse sentido, talvez essa possa ter sido uma estratégia utilizada pelo governo nesse momento para a solução de conflitos. Então, quer dizer, dito de outra forma, para resolver as demandas dos trabalhadores, eles deveriam ser incentivados a recorrer à Justiça do Trabalho e aos órgãos de proteção oficial dos trabalhadores, e não aos sindicatos. Então, parece que pode ter sido essa a base em que a atividade legislativa do período se pautou. E como é que isso pode ter ocorrido? Só para a gente ter uma ideia, até o início do governo Figueiredo,
que é o período objeto de análise, o Brasil contava com 9 tribunais regionais de trabalho, um total de 67 desembargadores. Em apenas 3 meses, durante o período de abril a julho de 81, foram criados 3 tribunais regionais, na 10ª, 11ª e 12ª região, e houve um aumento significativo no número de desembargadores nos tribunais já existentes. Então, para você ter uma ideia, em agosto de 83, o número de desembargadores tinha passado de 67 para 121, o que representava um aumento de mais de 80% nesse quadro. Paralelamente a esse aparelhamento da Justiça do Trabalho, o governo procurou demonstrar também que agiria com muito mais rigor com relação às infrações à legislação trabalhista. Então foi editada uma lei em 82, em abril de 82, em que o governo alterou a denominação de inspetores do trabalho para fiscais do trabalho, e num determinado artigo dessa lei, ele aumentou em 10 vezes o valor das multas aplicáveis ao descumprimento da legislação trabalhista. Então, o que o governo parecia querer dizer com tudo isso? Qual que é a mensagem que ele queria passar à sociedade com essas alterações legislativas? Talvez ele quisesse dizer, olha, o governo está colocando à disposição dos trabalhadores uma justiça do trabalho mais séria, mais aparelhada e pronta para responder às demandas dos trabalhadores nesse momento. E além disso, o governo vai punir severamente aquele empregador que descumprir a legislação do trabalho. Então, talvez essa fosse a mensagem que ele quisesse passar. Mas o que ele pretendia, então, era incutir no trabalhador a ideia de que as instâncias mais apropriadas para a solução dos seus problemas eram aquelas postas à disposição dele pelo Estado. Então, o que estava em jogo aqui, mais uma vez, não era a preocupação com os direitos dos trabalhadores, e sim a tentativa de esvaziamento da atividade sindical por meio da judicialização dos conflitos. Então, para finalizar, o que parece ficar claro nesse estudo é que a legislação trabalhista, ainda que ela possa ter trazido eventuais benefícios à classe trabalhadora, ela quase sempre fez pautada sob uma lógica de proteção da própria classe dominante, por meio de concessões meramente pontuais ou através da criação de mecanismos que tinham por finalidade não a efetivação de direitos, mas sim a sua contenção, já que eles eram sempre limitados ao mínimo necessário para manter as engrenagens do sistema capitalista de produção funcionando sem maiores sobressaltos e a pleno vapor. Muito obrigado.